Bom dia a todos. São exatamente 9 horas e 5 minutos. Existindo quórum, declaro aberta a sessão extraordinária do Tribunal Pleno do dia 15 de maio de 2025. Ordem do dia: discussão e aprovação de ata. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão e votação ata da sessão ordinária do Pleno realizada dia 7/5/2025. Em discussão, em votação, aprovada. Julgamento e apreciação de processos. Processo número 002045/2017. Descrição: inspeção realizada na Prefeitura Municipal de Boa Vista. Responsáveis: Maria Tereza Surita Guimarães e outros. Representantes legais: Emerson Delgado Gomes, Fernando Rodrigues de Lima e Marivaldo Bassal de Freire. Relator: conselheiro Manuel Dantas Dias. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Presidente, depois de analisar os autos, a gente só ratifica em parte as manifestações ministeriais mudou, né? Tudo novo, tudo zero. Para retificar em parte e manifestar também pela prescrição em alguns pontos. Passo a palavra para o relator para fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Parte dispositiva. Item 1. Pela extinção do feito com resolução de mérito, em razão da incidência da prescrição administrativa quinquenal, na forma dos artigos 2º e 4º, inciso 1, combinado com o artigo 5º, inciso 1, todos da resolução número 10, 2023, TCE Pleno. Combinado ainda com o artigo 487, inciso 2 do CPC. 2, pela quitação aos responsáveis na forma do parágrafo 2º do artigo 212 do nosso regimento interno. 3, pelo arquivamento do feito após as formalidades de estilo. É o voto, presidente. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota a conselheira Simone? Com o relator, presidente. Como vota a nobre conselheira Silene Lago Salomão? Com o relator, presidente, só fazendo aqui essa proposição, conselheiro Dantas, não sei se Vossa Excelência deve ter visto, foi feita pelo conselheiro Lauro, mais de 20 anos. 20 anos. Com o relator, presidente. Declaro aprovado o projeto do relator à unanimidade, o qual constituirá o acordo número 019/2025 TCE Pleno. Processo número 000118/2025. Descrição: referendo de decisão número 01/2025, referente ao processo de representação do Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima, Iteraima. Relator: conselheiro Manuel Dantas. Indaga ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Quero sim, presidente. Esse processo, presidente, é aquele processo da representação, conselheiro, que trata justamente do memorando. E pela manifestação que o Iteraima expõe, nós também entendemos que a proibição do memorando ela é restrita aos casos que envolvem a gleba baliza, a finalidade do memorando. E o memorando ele mitiga determinadas situações para a emissão da AO, que é a autorização de ocupação. E parece que fizeram uma interpretação meio equivocada da decisão do tribunal, e essa interpretação ela está sendo levada para uma extensão muito grande para proibir que outras áreas que atendem os requisitos da AO sejam emitidas à AO.
Então, na verdade, quando o memorando foi produzido e corretamente, entende, o MP foi suspenso no momento oportuno, o que ele o que ele fazia era mitigar. Ele poderia conceder autorização de ocupação, flexibilizando regras da lei. E o MP pediu a suspensão justamente porque entende que a flexibilização de regras da lei só podem ser feitas por outra norma legal. Eu não posso, através de um memorando ou decreto ou portaria, de uma norma infralegal, alterar ou flexibilizar regras que a lei exigiu. E em nenhum momento o tribunal proibiu, emissão de AO. Não se pode jogar essa culpa para o tribunal, porque em nenhum momento o tribunal proibir a emissão de AO. A AO ela pode ser dada desde que essa AO preencha os requisitos que a lei estadual e que a lei federal estabelece, sem problema nenhum. O que não se pode é flexibilizar. Até porque, para flexibilizar, eu vou deixar de exigir um marco temporal, eu vou deixar de exigir um determinado documento, uma cultura efetiva, eu vou deixar de exigir tal coisa, isso aí é uma violação, é uma afronta à lei. E eu não posso flexibilizar isso através de um memorando. Se é possível flexibilizar, que seja feito um projeto de lei e que deixe isso claro no projeto de lei, para que não gere dúvida, outras interpretações. Então, eu entendo assim, o MP entende assim, não vê em nenhum momento, a gente teve a oportunidade de ler a decisão do decano do tribunal, e a decisão é muito clara também quando explica justamente isso, né, conselheiro? Que não há, que em nenhum momento há proibição. Então, não se pode dizer que a diminuição de AO ou a não emissão de AO é culpa do tribunal, que não é. Desde que o cidadão preenche requisitos legais, ele pode ter sua autorização de ocupação emitida pelo ITERAI, mas sem problema nenhum. É isso, presidente. Obrigado. Passo a palavra para o relator, para sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, representantes do Ministério Público. Bom, como se trata de uma matéria que foi referendada pelo Pleno, uma decisão cautelar que eu proferi anteriormente, e o Pleno a referendou, esse requerimento que foi postulado pelo atual presidente do ITERAI, eu não poderia decidir mais sozinho. Então, a matéria está com o Pleno. Por isso, eu estou trazendo essa decisão última que eu dei agora, que vou explicar qual é o teor. A área em que o memorando, que foi suspenso na primeira decisão, se referia a essa área do Baliza, ela compreende 929 mil hectares, 929.305 hectares. E o Iteraima está pedindo agora, por meio do seu presidente, uma pequena parte desta área, que está situada no município de São Luís do Anauá, que diz respeito a 82 hectares, 82.058 hectares. Ou seja, uma parte bem ínfima em relação aos 929 hectares. Para isso, eu solicitei, ele dizia que tinha a matrícula dessa área. E aí eu diligenciei sobre essa matrícula e ele apresentou a matrícula. Então, em resumo, ele está pedindo que eu suspenda a suspensão do memorando, especificamente nesses 82 hectares. E, feita a análise, confirmada a matrícula, eu concedi a decisão que está redigida nos seguintes termos.
defiro o pedido no sentido de que o Iteraima proceda com as emissões de autorização de ocupação ou de título definitivo para regularização fundiária no perímetro, exclusivamente no perímetro de 82.059 hectares da área matriculada na Gleba Baliza, situada no município de São Luís do Anauá, desde que, obedecidos os trâmites previstos na Lei Ordinária nº 976/2014 e na Portaria 386/2023, excetuando-se as situações mencionadas no memorando, suspensas por essa decisão cautelar. Trocando em miúdos, permanece a suspensão na área maior e eu suspendi somente nessa parte aqui. Não sei se dá para alguém enxergar aí, ó, a parte achuriada aqui, essa ponta aqui que está em São Luís do Anauá, que está devidamente matriculada e, por isso, ele pretende continuar com as AOs nessa área. Foi esse o sentido da decisão. Mas, conselheiro Dantas, esse memorando atinge essa área, não? Toda, atinge toda. Não, o memorando que foi suspenso atinge o município de São Luís, não? Atinge a gleba toda. Essa gleba, por acaso, está dentro do município de São Luís. Uhum. É uma gleba grande, ó. Uhum. Dá para ver daí? Dá para ver, dá. E tem essa partezinha aqui que está liberada, pede né? Que aqui o memorando passe a valer. O memorando, ele é praticamente a mesma disposição do que diz a lei. Tem que obedecer, tanto que eu faço consignar na decisão que deve ser observadas toda a disposição da lei 976 e da portaria. Não, presidente, só uma questão de ordem. Dá para ver. O que é? Se a gente for ler o memorando, existe uma disposição expressa, porque eu não estou com ele aqui, eu esqueci de trazer. Providencia para mim, Guilherme. Pede para mim a cópia do memorando, pede aí. O memorando, eu vou pedir aqui da assessora, que eu não trouxe, mil perdões, mas assim, o memorando ele é expresso quando ele flexibiliza regras da lei. Sim, mas a minha pergunta que eu estou fazendo é o seguinte, se essa área que a gente está retirando, porque pelo que eu entendi, a irregularidade é só em relação à gleba baliza. Não, conselheira, a situação... É porque, por conta que está irregular, porque esse memorando flexibilizou algumas questões, né? Isso. E como o memorando, se a lei, ele não pode flexibilizar o que a lei não autoriza, né? Pelo que eu entendi. A minha pergunta é, se essa área de São Luís vai ser atingido por esse memorando que foi suspenso pelo tribunal. É assim, conselheira. Porque, pelo que eu li da cautelar, o conselheiro, o relator, o conselheiro Dantas, está dizendo o seguinte, que essa área tinha licença de ocupação, né? Que ela tinha licença de ocupação. Por isso, ela por isso que eles estão pedindo essa retirada da área do baliza. Eu entendi assim. Não sei se eu entendi errado. Vamos fazer um retrospecto. Existia uma questão envolvendo a gleba baliza. Quando foi feita a representação do MP de Contas, o que aconteceu? Justamente se percebeu que havia uma flexibilização. O que se queria o Iteraima na época, através da presidente, com o memorando? Esse é aquele memorando que a presidente falou o seguinte, quando ela criou o memorando, ela encaminhou esse memorando para o advogado das associações. Quando ela encaminha esse memorando, diz, isso aqui vai ajudar na gleba baliza. Mas ela flexibilizou as regras de AO não só para a gleba baliza. Ela flexibilizou as regras de AO para todo o Estado. Ou seja, ela fala o seguinte, é porque eu não estou com o memorando. Mandou, Guilherme? Vou ler aqui o que diz o memorando. Só para que a gente... mil perdões, viu, presidente? Mas não tem como a gente não... Chegou ainda aqui não, Gui. Mandou no WhatsApp? Tá? Então, assim, o que diz a gleba, o que diz o memorando? A questão toda foi, existiam certos ritos
que toda a área, para ter a O, precisa obedecer. Esses ritos estavam tendo dificuldade. Qual foi a teoria, a tese que o MP descobriu? Ora, primeiro se flexibilizou a questão do marco temporal. Por exemplo, um dos itens é o marco temporal. A lei exige o marco temporal de estar na área a partir de 2017, até 2017. Eu tenho um marco temporal que é 2017. A pessoa, para requerer autorização de ocupação, ela deveria estar na área até um determinado mês de 2017. É o marco temporal. Dali para trás, ela tinha que estar lá. Quando saiu, ela publica esse memorando, ela flexibiliza regras, ela não diz quais são. Ela diz que eu posso dar o memorando, flexibilizando regras, que eu não preciso preencher todos os requisitos que a lei exige. E aí o que a gente faz? Opa, isso aí é uma armadilha. Quando ela flexibiliza regras, ela permite que alguém hoje vá à gleba baliza, crie uma área, como aconteceu, que eu trouxe para vocês, crie uma área de mata, tira uma área sem gel. Uma das coisas que os técnicos de Iteraba me relataram na época é que eles estavam tentando dar a O para a área sem georreferenciamento, inclusive. E aí flexibilizou regras. O que o MPC pretende com isso é o quê? É que o memorando continue suspenso. O que é a regra? Se determinadas áreas, seja na gleba baliza, seja em qualquer gleba do Estado, obedecer os requisitos da lei, e não o memorando, ele tem que ser esquecido, porque ele é uma aberração jurídica, eu posso, tudo bem, dar uma O. O problema é o memorando. Eu não sei para que eu vou voltar, eu vou suspender o memorando para uma determinada área. Ou seja, eu estou flexibilizando para uma área. Eu não posso. Qualquer que seja a área do Estado, seja a área urbana, mas já tem a O. Se já tem a O, então eu não preciso flexibilizar o memorando. Porque a O já existe, então ele já vai, a partir da O, e já vai para o título definitivo. É assim que a gente tem defendido. Deixa eu ver se chegou, só tu conseguiu. Consegui. Me permita, doutor Paulo. Bom, o que é a O? A O é uma autorização de ocupação. É um documento que a gente poderia, digamos, apelidar de um pré-título, mas ele tem o caráter da precariedade. Ele só pode ser dado, a condição básica e fundamental para a expedição da O é a posse, mansa e pacífica. Certo? E a partir de 2017. Aí, veja bem. Temporal. Então é isso. Essa é a O. Então ela pode ser dada, mesmo que o processo de regularização para efeito de título definitivo ainda não tenha chegado ao seu final. Certo. Então o que diz o memorando? Com o objetivo de resguardar o direito dos possuidores de terra pública, nos termos do disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 26 da 976, já situou na lei. E considerando que a autorização de ocupação é um título precário, ou seja, não transfere o domínio sobre o imóvel, doravante fica determinado que tal documento poderá ser expedido a quem comprovar a ocupação mansa e pacífica do imóvel, mesmo que a instrução processual ainda não tenha sido finalizada, ou não estejam completos os requisitos necessários para a regularização fundiária definitiva, obedecidas às cláusulas resolutivas dispostas na lei federal, na referida lei federal, na mesma 976. Fica determinado ainda que, nos casos de indeferimento de processo de regularização fundiária, tendo como pressuposto o não cumprimento de marco temporal, desde que não haja sobreposição com outras áreas e ou existência de conflitos com terceiros interessados, o imóvel deverá permanecer na base fundiária, tendo em vista que o indeferimento necessariamente não incidirá na retomada da posse. Ela prevê uma situação em posse discutível, né? Registramos que os casos de retirada da base fundiária ocorrerão após a devida instrução processual com a decisão desta presidência. Então, veja, a meu ver, o memorando não se afasta da lei, ele coloca as condições da lei 976.
Presidente, com todo o respeito do mundo. Eu acabei de ler o texto. O memorando é claro. O memorando diz o seguinte: mesmo que não preencha os requisitos. Mas não tem como, eu não posso. A AO, por mais que seja precária, há um dispositivo na própria lei que eu posso depois fazer a titulação sem fazer uma nova inspeção. Se eu não tiver conflito, se não tiver sobreposição, eu posso simplesmente ir lá dar o título definitivo só com base na AO. E a AO é um documento formal, pode até pedir crédito bancário, pode pedir financiamento. O que tem no memorando é uma flexibilização legal. Ou preenche os requisitos ou não preenche. Quando eu digo, mesmo que não preencha os requisitos, não existe. Ou eu crio uma norma que obedeça tipo. E a lei não fala em mesmo que eu não tenha os requisitos. A lei fala que requisitos da AO são os mesmos requisitos do título. Se eu tiver alguma situação excepcional que eu não possa preencher, que ainda não tenha lá, questão temporal e outras coisas, eu emito a AO para depois emitir o título. Mas eu não posso emitir uma AO de ocupação se eu não tenho, por exemplo, georreferenciamento, que é um requisito, se eu não comprovo o marco temporal, que é outro requisito, se eu não coloco cultura permanente, que é outro requisito. Eu mostrei, teve um caso lá, que eu trouxe até para Vossas Excelências, que era uma cultura permanente, era uma plantação de abóbora e melancia. Mas eu flexibilizei, porque o memorando dizia que eu podia flexibilizar, que eu não preciso preencher todos os requisitos, que eu posso flexibilizar as regras. No meu entender, a partir do momento que eu permito que o memorando seja usado para qualquer emissão de AO no Estado, eu estou violando dispositivos legais. Ora, se eu vou seguir a lei, para que bendito memorando eu preciso, se já existe a lei? Para que eu preciso de um memorando para flexibilizar a regra se eu já tenho a lei? Qual a lógica disso? Me diga. Veja bem, no memorando, data máxima vem, não está dito isso, mesmo não preenchendo os requisitos. Está dizendo outra coisa. Está dizendo assim, mesmo que a instrução processual ainda não tenha sido finalizada. Quer ver, continue, professor. Ou não esteja... Não esteja completo os Completos. requisitos necessários, está flexibilizando sim o memorando. Assim, Não esteja requisito necessário para a regulação fundiária. Não, Eu acho que como é, o memorando flexibilizou, diz assim, não estejam completos os requisitos necessários à regulamentação. mas Tá para a flexibilizando. regularização. a AO é uma etapa da regularização. Que é o primeiro item. Presidente, a conselheira. De qualquer forma, esse memorando eu suspendi a decisão. Sim, mas Ele está suspenso. Mas agora, conselheiro Dantas, o presidente do Iteraimu atual está pedindo para tirar São Luís. Que São Luís está dentro desse memorando também, porque eu achei que esse memorando era só para o município de Baliza. Se fosse só para o município de Baliza, eu acho que estava certo você tirar São Luís. Mas já que esse memorando tem abrangência no estado todo, então eu acho que Presidente. São Luís tem que ficar. Presidente e conselheira Silene, Porque senão, conselheiro Dan. se a gente tira São Luís, então tem que tirar tudo. Ele vai tirar tudo. Assim, e não se a gente tivesse hoje, depois de 2 meses investigando a questão do Iterai, a gente está 2 meses e pouco se debruçando em cima de calhamaço de processos com a equipe. Hoje a gente percebe, conselheira, e assim, muito reservadamente, que a gente tem problema em todas as glebas do Estado. Agora, Todas. Conselheiro Dantas. lendo até o final, veja bem. Mesmo que a instrução processual ainda não tenha sido finalizada ou não estejam completos os requisitos necessários para a regularização fundiária definitiva, certo? Obedecidas as cláusulas resolutivas da referida lei. Bom, o memorando está suspenso, certo? E a minha decisão foi no sentido de deferir o pedido nesta porção de 82 mil hectares. Conselheiro Dantas, Considera... abre um leque de reflexão sem entrar no mérito, até porque eu não posso discutir o processo. Mas será que não houve um equívoco do pedido do Interaima?
eu trago a reflexão. A partir do momento que essa área que Vossa Excelência demonstra no mapa, ela já está matriculada, ela já está com a O, ela já está, entre aspas, legalmente regularizada, o memorando não a atinge, porque ela já ultrapassou essa primeira fase, não é isso assim? Em outras palavras, é isso. Então, assim, não caberia o pedido do memorando para uma área que já está legalizada? Será que não houve um equívoco no pedido do Iteraima? Não, Perca de objeto? o que ele quis dizer é que, nesta área, como a matrícula já está consagrada, Não precisa. que os procedimentos possam continuar, porque o memorando tinha suspendido tudo. Não, mas o memorando... Presidente, de O novo, uma memorando não intervenção. atende. O memorando, chegaram comigo no MPC e disseram que o MPC pediu para o tribunal para parar a regularização fundiária no Estado. Isso é mentira. Criaram fake news. Em nenhum momento o MPC, o tribunal, fez isso. Reclamando disso. Eu disse que o tribunal fez foi suspender o memorando que flexibilizava regras. Em nenhum momento é um pedido meio maluco, porque se seguir a lei acabou. Se a pessoa tem a posse mansa e pacífica até 2017, se a pessoa preenche os requisitos legais, toca o barco. Ninguém está impedindo ninguém de regularizar nenhuma área, pessoal. O tribunal não fez isso. O que o tribunal fez foi suspender. Esse memorando não existia. Por que o memorando existiu? Para flexibilizar, para beneficiar alguém. Ora, Tá certo. não tem lógica. Se a vida toda do Estado, esse memorando não existiu, se regularizou terra, porque agora há impedimento, ninguém suspendeu lei, ninguém suspendeu decreto, ninguém suspendeu nada. A única suspensão que o tribunal fez, e fez corretamente através do relator, foi suspender um memorando que foi feito, peço venha para emitir uma opinião que está nos autos, está na representação. Como é que a presidente do Iteraima faz o memorando às 11h10 e às 11h12, edita, não sei, 11h10, e 11h10 encaminha no WhatsApp, e fato que ela não negou, encaminha para o advogado da associação dizendo o seguinte: doutor, isso vai ajudar nos seus processos da baliza, de Caroebe. Pelo amor de Deus. Está claro e evidente que o memorando foi feito para beneficiar pessoas. E se nós flexibilizarmos e deixar usar o memorando em qualquer área do Estado, a gente vai estar permitindo que essa intenção da ex-presidente se concretize, porque esse memorando... Qual assim, presidente e conselheiro Dantas, peço venha que eu lhe respeito assim pela sua capacidade técnica e intelectual assim, sem limite, mas assim, vamos pensar aqui do modo, o que o Iteraima teria que fazer se existisse alguma questão? Propor para o chefe do Poder Executivo uma alteração no decreto, uma alteração na lei. O que não pode é editar um memorando de punho, encaminhar para o advogado e dizer isso aí vai ajudar aí nos processos de tal lugar. É claro que o objetivo do memorando foi beneficiar determinadas pessoas, isso está claro. Eu não tenho dúvida disso, senão ela não teria mandado para ninguém, indirecionado. E a pessoa tão inocente, sei lá que foi inocente, divulgou isso para a cidade toda. O advogado, para dizer que tinha prestígio com a presidente, divulgou isso para todo mundo, nos grupos. E às vezes as pessoas esquecem que eu fico nos grupos de produtor rural, que eu também sou produtor rural, que coloco... Então, assim, presidente e conselheiro Danda, senhores Simone, controle externo e conselheira Silene, eu acredito que flexibilizar para uma área, eu vou abrir brecha para flexibilizar para todas. Eu acho que essa petição tem que ser... Olha, você pode legalizar desde que obedeça a lei e não utilize o memorando. Ninguém está impedindo. Seguiu a lei, segue o trâmite normal, como seguia até antes do memorando. Eu não entendo por que tanto esse memorando agora. Se havia uma necessidade urgente, o governador titulou muitas terras sem esse memorando. E por que o memorando surgiu? Depois de um tempo. Sou estranho isso, é muito estranho.
E eu Bom, eu acho vou- que isso é para beneficiar alguém. Perdão a intromissão. Desculpa, presidente e relator. Não, eu vou ler mais uma vez, pausadamente, a minha decisão, que é uma continuidade da primeira. Eu coloquei aqui assim, ó, defiro o pedido no sentido de que o Iteraima proceda com a emissão das autorizações de ocupação para a regularização fundiária do perímetro já citado aqui, de 82 mil hectares, da área matriculada Gleba Baliza, situada no município de São Luís, Dona A, desde que obedecidos os trâmites previstos na Lei Ordinária número 976, 2014, e na Portaria 386, 2023, excetuando-se as situações mencionadas no memorando tal, suspensa pela decisão cautelar. Ou seja, já estou presumindo uma situação em que, por acaso, esse memorando tenha alguma influência no... Certo? Eu faço a ressalva do memorando aqui no final. O plenário é soberano. Essa é a situação que eu estou colocando, com todos os cuidados. E Nessa decisão de Vossa Excelência, então, não há o que se falar em flexibilização de memorando. não, eu estou excetuando todas as situações em que o memorando possa atingir essa possibilidade de liberação de AOS, certo? Eu acho que Ou seja, tem posse mansa e pacífica, certo? Essa é a condição básica, que até o memorando cita lá no começo. Tem posse mansa e pacífica que está em processo de regularização, se o Iteraima, lá na sua avaliação técnico-jurídica, entender que pode liberar a O, está liberada a O. É nesse sentido. Em discussão, Bom, eu entendo realmente que o memorando flexibilizou. Isso aí acho que está claro. Quando ele diz que não estejam completos os requisitos necessários à regularização, está flexibilizando. e foi o que o conselheiro suspendeu. Está suspenso. Tá. Se está suspenso, né, assim, porque pelo que que eu tinha entendido era que São Luís não estava nessa. Primeiro eu achei que esse memorando era só para a Gleba Baliza. Eu não achei que era no âmbito do estado todo. Primeira a gleba coisa que eu toda, tinha ela- pensado isso aí. A gleba toda leva esse nome, mas tem essa ponta Pedacinho aí, de São Luís, tá. Mas assim, eu não estou falando que era o meu entendimento, Sim, sim, né? sim. Então, eu estava até achando que tinha que liberar mesmo São Luís, já que era só para Baliza, então mas se o memorando tem abrangência em todo o estado e realmente o memorando flexibilizou, então esse memorando não pode ser aplicado para nenhum município. Esse é ponto pacífico. Segundo, o memorando aqui suspenso, ele não impediu que as terras que te preenchessem os requisitos legais fossem regularizadas. Então, eu não entendi por que o presidente Iteraima fez esse pedido, sinceramente. Porque se o memorando está justamente nesse sentido, que está suspenso, eu acho que ele deve continuar suspenso, porque ele flexibilizou, ele é menor do que a norma, ainda mais que é um memorando, não é nem uma portaria, não é nem um decreto, é um memorando. Então, eu acho que realmente ele deve ficar suspenso, porque ele flexibilizou a legislação, né? E, assim, São Luís, e como Baliza também, tem algumas áreas que podem ser legalizadas. Por quê? Porque não houve a flexibilização. Tem o georreferenciamento, o marco temporal foi cumprido e os outros requisitos previstos na legislação, né? É o que eu me percebo também. Continue a discussão. Conselheira Simone Souza para discutir. Na verdade, só confirmando aqui o meu pensamento em relação à decisão do conselheiro, eu acho que está bem claro aqui, ele exclui, né, as situações com relação ao memorando. Então, eu, na verdade, acompanho a decisão do conselheiro, né, referendando essa decisão.
Em votação, conselheira Simone, Com o relator, presidente. conselheira Silene. Eu acho que eu colocaria mais adentraria em mais uma questão aí, desde que essa legalização não envolva essa flexibilização do memorando. Eu acho que para ficar mais clara essa situação. Eu acho que no lugar desse, o excetuar está perfeito, para a gente que entende bem. Tem o Agora, pra excetuar. mim seria, para deixar mais caro, seria o excetuar do presidente está perfeito. Excetuando. Se for aplicar o memorando do conselheiro Dantas, está perfeito. Se for aplicar o memorando, o MPC vai ficar monitorando. Eu só não vejo necessidade desse pedido. Está muito estranho. Eu sempre Conselheiro brinco... Dantas, uma sugestão nessa última coisa. Desde que não atenda a flexibilização do memorando. Pronto, já suspendo pelo tribunal. né? Eu tenho um negócio comigo, um negócio tão muito estranho. Quando eu suspendi, eu digo que não, que não se enquadra nas questões que envolvem a suspensão, tá claro. Olha, Porque o todas as conselheiro vênias- Dantas está muito claro aqui a flexibilização do memorando. Pois é, mas aí é que está. Claríssimo. Sinceramente, eu não consigo ver dessa maneira. Porque, veja bem, a condição básica, primária, é a posse mansa e pacífica. E o memorando fixa isso aí. E quando diz assim, mesmo que a instrução processual ainda não tenha finalizada, não esteja finalizada, essa é uma situação. Ou que não estejam completos os requisitos necessários à regularização fundiária definitiva. Diz a mesma coisa. Ele praticamente diz a mesma coisa. Ele está sempre se reportando à regularização fundiária definitiva. Mas, conselheiro Dantas, Pode não estar ela completo os colocou documentos. subliminarmente, né, essa questão aí, que eu acho que, por mais que a gente tenha se esforçado para dizer que não flexibilizou, mas flexibilizou. Diz assim, desde que não esteja completo os requisitos necessários à regulamentação. Está Presidente, claro isso aqui, gente. Eu estou acompanhando, eu estou de dentro. Eu já li, conselheira Silene, mais de 40 processos de regularização fundiária esses dias. Mais de 40, que toda vez quando começa, já chegou denúncia, ele está lá no sul do estado, já chegou denúncia de Bonfim. E a gente está tendo cuidado de olhar, caso a caso, para a gente não cometer injustiças. E até, depois de reflexão, a gente deixar para fazer de uma vez tudo, para não pedir, para não ficar entrando com vários pedidos, para não ficar volumando o processo. Mas depois de acompanhar a regularização fundiária, o processo é assim, a pessoa vai lá no Iteraima, dá entrada com a documentação. O primeiro ponto desse memorando, eu não discordo. Enquanto não conclui o processo de regularização, perfeito, eu posso emitir a AO. Até aí está perfeito. Mas desde que o problema é essa segunda parte. O processo de regularização pode ser demorado um pouco? Pode, porque tem todo um trâmite. Até porque só quem assina o título definitivo é o governador do estado. A AO não, a AO pode ser assinada pelo presidente de Iteraima. Então, assim, é óbvio que o trâmite é mais burocrático de tirar um título. Aí veio uma pegadinha, veio a armadilha. Qual foi a armadilha? Não preenchido, quando não estiver completo os requisitos, preenchidos os requisitos. Aí é a armadilha. Se o memorando dissesse, eu vou emitir a AO enquanto o processo estiver em tramitação, beleza, isso é o normal, isso já acontece na lei. Qual foi a armadilha que o memorando criou para a lei? Para sacanear, para criar o caminho da corrupção, para criar o caminho da adulteração de documento. Foi essa segunda parte. Quando ele diz bem assim, mesmo que não preencha os requisitos da lei. Aí, essa segunda parte do memorando, porque o processo está tramitando em Iteraima. Dou a AO para a pessoa dizer que ela está lá. Mas ela tem que estar com os requisitos preenchidos. Ela tem que me provar marco temporal, posse mansa e pacífica, tem que me comprovar o georreferenciamento, tem que me comprovar cultura permanente.
tem que me comprovar, fazer a questão dos confrontos e tudo. Então, assim, esses são requisitos legais. Não é só tramitação do processo, é ter os requisitos legais. Roraima, hoje, eu falo para vocês francamente, a gente tem, isso vai, queira Deus que a gente consiga, eu falei isso numa reunião na Assembleia e falo aqui para os conselheiros. Eu acredito que essa questão das terras, e falei isso para o atual presidente, que disse que ele tem toda a minha confiança para ele fazer e arrumar o instituto. E falo isso para vocês aqui. Nós precisamos resolver os nossos problemas internos, dentro do Estado. Eu acho que mais um escândalo nacional envolvendo terra, a gente já passou por esse sofrimento lá atrás. Falei isso numa reunião da Assembleia que me convocaram, o conselheiro Brito acho que não foi, mas eu fui, e eu falei isso para os deputados. Precisamos resolver isso dentro do Estado. Porque se a gente transformar nisso no escândalo nacional, a gente vai travar, o Estado pode travar? Pode. Isso não quer dizer que vai travar, não, porque já tem muita gente com título o quê? Eu acredito que não é a maioria dos produtores que tem problema no Iterai, eu acho que é a minoria. É a minoria que é mau caráter, que fica grilando terra para benefício próprio, para benefício terceiro. Eu descobri casos de uma pessoa que nunca pisou no estado de Roraima e tem posse mansa e pacífica dado pelo Iteraima na região do Hereu. Eu descobri uma moça que tem casa definitiva, mora em Manaus há anos, nunca pisou em Boa Vista e tem residência e posse mansa e pacífica na região da gleba do Equador. O maior grileiro da gleba do Equador, da gleba Zevaldo, reconheceu numa reunião conosco que sabe que ele foi enganado por bandidos do Estado. Comprou 30 mil hectares e viu que enganaram ele, que a área só era 2.500 hectares. Ele titulou os 2.500 e fez um acordo já com os deputados, fez um acordo com o Iteraima para devolver, para regularizar, para que os verdadeiros donos dos 27.500 hectares pudessem titular suas terras. Então, assim, o problema do Iteraima, senhores, não é um problema simples. E estou falando para vocês depois de ficar debruçado em processo por mais de 2 meses. Agora, sim, respeito à decisão, eu acho que o papel nosso aqui é da opinião, a decisão é da maioria do colegiado. Mas a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não fique caindo em armadilhas, como foi essa armadilha do memorando, como foi uma tentativa de flexibilizar o marco temporal, como é a tentativa de fingir que existe posse quando não tem posse. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E eu estou tendo responsabilidade de apurar muito bem o caso para não cometer injustiças, para que a gente possa fazer. Mas, assim, acho que a gente não pode criar precedente, mas respeito decisões, eu acredito que... e eu falo isso com muita segurança. Eu contei meu tempo de serviço para aposentar, tenho 34 anos de serviço público. E nessa área de investigação tenho 25, desde fiscal até hoje. Estava contando hoje para a minha aposentadoria, Dantas, que quero me aposentar o mais rápido possível para virar também, seguir o caminho do meu filho. Mas assim, falo para vocês que quando a coisa é estranha, é porque tem muita coisa por trás. Eu não via sentido num pedido desse, quando eu li o pedido, eu não vejo sentido. Porque em nenhum momento a gente está atrapalhando a regularização. E se veio um pedido desse, eu vou até oficiar o Iteraima para deixar claro isso, porque eu sempre tenho pulga atrás da orelha de investigador. Quando tem algo assim, é porque tem algum interesse, alguma coisa estranha por trás que está acontecendo que a gente ainda não sabe. E a gente precisa saber. Porque não havia necessidade disso, presidente. Desculpa. Presidente, só para finalizar aqui a minha participação nesse caso. Bom, eu compreendo e até louvo a preocupação do Dr. Paulo nesse sentido dadas essas constatações aí de situações exemplificativas que ele colocou. Mas eu me prendi a este processo aqui, que Vossa Excelência representou, e o ponto principal era o memorando. O processo não trazia nenhum caso concreto, nem uma situação de irregularidade de outra
de outra vertente. Eu estou absolutamente convicto de que esta minha decisão agora, ela não colide com a primeira. Ela não colide com a primeira. Ela está na mesma esteira. Eu a erigi por quê? Porque o Iteraba não pode, o tribunal não pode dizer para de fazer a O. Certo? Não, isso é parte dele lá. E foi isso que eu fiz. Eu entendi que as autorizações de ocupações que forem possíveis serem emitidas, que seja emitida desde que a suspensão que eu dei lá na primeira decisão, ela permaneça aqui dentro também. É nesse sentido. Como vota, conselheira Silene? Eu gostaria que essa questão fosse mais clara, né? Essa última, aí, desde que não atenda à flexibilização do memorando suspenso pelo tribunal. Se o relator não entender que não cabe essa justificativa, eu não... Mas eu coloquei. A questão do... Aqui, conselheiro. Mas a senhora pode ler a decisão novamente para a conselheira Silene? Vou ler toda. Defiro o pedido no sentido de que o Iterama proceda às emissões de autorização de ocupação para regularização fundiária no perímetro já citado, da área matriculada na gleba baliza, situada no município de São Luís do Guanauá, desde que obedecidos os trâmites previstos na Lei Ordinária nº 976/2014 e na portaria, excetuando-se, está grifado, está em negrito, as situações mencionadas no memorando 47/2024, suspensas pela decisão cautelar número 8/2025. Isso. Não, assim, eu até entendi aí o que o conselheiro Dantas colocou, mas assim, é que, a princípio, o conselheiro Dantas não estava entendendo que esse memorando flexibilizava, né? Isso Não, eu continuo achando que não. já me preocupou essa questão, né? Eu só referência Mas ele se tá tiver, suspenso, se não atender a flexibilização do memorando. Acho que tem que estar a palavra flexibilização do memorando. Não no referendo, não, viu? Porque o que a gente está escutando é muita questão aí que está complexa. Mas assim... Declaro referendada a decisão à maioria. Com os votos do conselheiro Simone e do conselheiro relator Manuel Dantas Dias. Processo número 004051/2019. Descrição. Prestação de contas de gestão da Prefeitura Municipal de Rorainópolis, exercício 2018, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundeb. Responsáveis Leandro Pereira da Silva e outros. Representantes legais Maria de Zanetti de Souza Matias, OAB Roraima número 008 e OAB DF número 782A, Isabela do Vale Matias, OAB Roraima número 1457, Paula Camila de Oliveira Pinto, OAB Roraima número 404A. Relatora conselheira Simone Soares de Souza. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, presidente, só ratificar a manifestação já expressa nos autos do doutor Diogo. Passo a palavra para a relatora para fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Bom dia a todos. Parte dispositiva do voto. Em face de todo o exposto, considerando que as irregularidades demonstram desobediência a preceitos legais e constitucionais, coadunando com o posicionamento do controle externo e com o parquê de contas. Acordo de contas de gestão. Primeiro, pelo julgamento regulado com ressalvas das contas de gestão de responsabilidade do senhor Leandro Pereira da Silva, prefeito de Rorainópolis, em 2018, com fulcro no artigo 17, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual 0694. 1.1. Do descumprimento do limite legal de 54% para o Executivo, definido pela LRF, em seu artigo 19, inciso 3, combinado com o artigo 20, inciso 3, a linha B, e configurando a situação prevista no artigo 22, parágrafo único,
da Lei de Responsabilidade Fiscal, em que se ultrapassa o limite prudencial. 1.2. Atendimento parcial ao princípio de transparência no Instituto de divulgar todas as informações. Artigo 48, 48-A, 73-B da LRF. 2. Pela recomendação aos atuais gestores da Prefeitura Municipal de Rorainópolis que adotem as medidas necessárias a fim de corrigir as falhas identificadas e descortinadas no voto. Pela aprovação do projeto do parecer prévio que acompanha este voto, pelo arquivamento do presente feito após cumpridas as formalidades legais. São 3 acordos. 3? Que é do acordo 4, né? Acordo das contas de gestão, aí tem um acordo do Fundo Municipal de Assistência Social. Pelo regulamento regular das contas de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Rorainópolis, exercício 2018, de responsabilidade dos senhores Leandro Pereira Silva, prefeito, Samuel dos Santos Moraes, secretário de Finanças, e Antônia Pereira da Silva, secretária de Desenvolvimento Social, com fulcro no artigo 17, inciso 1 da Lei Complementar 0694. Pela aprovação do projeto de acordo, pelo arquivamento do presente feito após cumpridas as formalidades legais. O acordo do Fundo Municipal de Saúde de Rorainópolis, exercício 2018, pelo julgamento irregular de responsabilidade dos senhores Leandro Pereira da Silva, Samuel dos Santos e Elson Alves da Silva, Ricardo Gonçalves da Fonseca e Adna Alves Pinto. Pela aplicação de multa individual no valor de 20 UFES aos senhores Leandro Pereira da Silva, prefeito, Samuel dos Santos Moraes, secretário de Finanças, Elson Alves da Silva, secretário de Saúde, e no valor de 10 UFES aos senhores Ricardo Gonçalves Fonseca e Adna Alves Pinto, secretária de Saúde. Nos termos do artigo 17, inciso 3º da Lei Orgânica, na forma do artigo 63, inciso 3, combinado com o artigo 17-A, artigo 65 da Lei Orgânica, pela realização de despesas sem comprovação de irregularidades no período de 2/1/2018 a 31/12/2018. Pela condenação dos senhores Leandro Pereira da Silva, prefeito, Samuel dos Santos Moraes, Elson Alves da Silva, secretário de Saúde, Ricardo Gonçalves, secretário de Saúde. Na verdade, o Elson foi secretário de Saúde de 1/1/2018 a 9/3/2018, e depois de 28/4 a 2018 e 26/11/2018. O Ricardo também foi secretário de Saúde do 9/3/2018 a 27/4/2018. E a senhora Adna Pinto, a devolução no Fundo Municipal de Saúde da importância de R$ 966.146,14, referente às despesas realizadas sem comprovação de irregularidade no período de 2/1/2018 e 31/12/2018. Pela inabilitação para o exercício de cargos em comissão ou funções de confiança no âmbito da administração pública estadual ou municipal, pelo período de 5 anos aos senhores Leandro Pereira da Silva, Samuel dos Santos Moraes, Elson Alves da Silva, Ricardo Gonçalves da Fonseca e Adna Alves Pinto, conforme artigo 66 da Lei Orgânica deste Tribunal. Pela aprovação do projeto de acordo que acompanha este voto. Pelo arquivamento do presente feito após cumpridas as formalidades legais. Acordo do Fundeb. Pelo julgamento irregular das contas de gestão do Fundo Municipal de Manutenção, Desenvolvimento e Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação de Rorainópolis, Fundeb, exercício 2018, de responsabilidade dos senhores Leandro, prefeito, Samuel dos Santos Moraes, secretário de Finanças, Cristina Oliveira Pereira, secretária de Educação, Flávia Cristina de Almeida, secretária de Educação, com fulcro no artigo 17, inciso 3º da Lei Complementar Estadual, Lei Complementar Estadual 0694. Pela aplicação de multa de 20 UFES aos senhores Leandro Pereira, prefeito, Samuel dos Santos, secretário de Finanças, e a senhora Flávia Cristina de Almeida, secretária de Educação, no período de 4/1 a 31/12/2018. Nos termos do artigo 17, inciso 3, da Lei Orgânica, na forma do artigo 63, inciso 3, combinado com o artigo 17-A,
e artigo 65 da Lei Orgânica, pela realização de despesas sem comprovação de regularidade no período de 1/1/2018 a 31/12/2018. Pela condenação dos senhores Leandro Pereira da Silva, prefeito, Samuel dos Santos Moraes, secretário de Finanças, e Flávia Cristina, secretária de Educação, a devolução do Fundo Municipal de Saúde, a importância de R$ 1.474.478,45, referente às despesas realizadas sem comprovação de irregularidade no período de 1/1/2018 a 31/12/2018. Pela condenação dos senhores Leandro Pereira da Silva e Samuel dos Santos Moraes, Flávia Cristina Almeida Costa e auxiliadora Oliveira de Araújo, contadora, a devolução ao Fundo Municipal de Saúde, a importância de R$ 5.303.396,86, referente às despesas realizadas sem comprovação de irregularidade no período de 2/1/2018 a 31/12/2018. Pela inabilitação para o exercício de cargos em comissão ou funções de confiança no âmbito da administração pública estadual ou municipal, pelo período de 5 anos, dos senhores Leandro Pereira da Silva, prefeito, Samuel dos Santos Moraes, secretária de Finanças, Flávia Cristina Almeida Costa, secretária de Educação, conforme o artigo 66 da Lei Orgânica. Pela aprovação do projeto de acordo que acompanha este voto, pelo arquivamento do presente feito, após cumprida as formalidades legais. É como eu voto, senhor presidente. Em discussão. Conselheira Simone, a conta de gestão, agora a gente pode emitir o acórdão, né? Não sei se... Acho Tá. que eu vi parecer prévio, não? Não, é acórdão. Acórdão, né? São Então, 4 acórdão. eu acompanho o voto da eminente conselheira relatora. Eu só gostaria de fazer uma observação. Um erro, o controle externo acabou. Onde está? Ao Fundo Municipal de Saúde. É o fundo, é o Fundeb. Só trocou a nomenclatura. É o item 3. Simples. Uma correção ortográfica. Ok, será corrigido então, senhor presidente. Obrigada. Como vota o nobre conselheiro Manuel É verdade. Dantas? Com a eminente relatora, presidente. Declara aprovados os projetos da relatora à unanimidade, os quais constituirão os acórdãos 020/2025, acórdão 021/2025 TCE Pleno, acórdão 022/2025 TCE Pleno e acórdão 023 TCE Pleno. Processo número 00028/2022, descrição, recurso ordinário em face do acórdão número 046/2021 TCE Pleno da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, recorrente Yuri Pereira Lima, relatora conselheira Simone Soares de Souza. Indaga ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Só ratificar também as manifestações, presidente. Passo a palavra para a relatora para fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Parte dispositiva do voto. Desta forma, ao analisar os autos, verifica-se que a petição recursal se limita a reiterar os argumentos já apresentados e examinados no processo originário, sem trazer suporte probatório capaz de alterar o entendimento do colegiado. Assim, considerando que a decisão recorrida está em conformidade com a ordem jurídica e fundamentada nas provas produzidas nos autos, voto no seguinte sentido. Primeiro, que seja conhecido o presente recurso, que no mérito seja desprovido, mantendo-se o julgado proferido no acórdão número 046/2021, TCE Pleno. 3, dar ciência ao recorrente. E 4, arquivar os autos após as formalidades legais. É como voto, senhor presidente. Em discussão. Senhor presidente, eu declaro meu impedimento, porque figura como um dos responsáveis o meu sobrinho Alexandre Salomão. Como vota o conselheiro Manuel Dantas? Declara aprovado. Com a relatora, presidente. Declara aprovado o projeto da relatora. A maioria. Unanimidade. Unanimidade. A dobre conselheira.
o qual constituirá o acordo número 024/2025 TCE pleno. Então, Não, o quórum suficiente tem. Tem. Não, 4, são 4. Ah, O quórum. pleno? Não, é por causa, como a senhora está impedida, ficaria 3. Não, mas assim, Não, mas o quórum está correto, né? não, e nas sessões presenciais aprova com 2 votos. Inclusive, nós vamos trazer já em comunicações essa discussão aqui para nos aprofundar. Já. Desculpa, presidente. Acordo 024/2025 TCE pleno. Comunicações. Controle externo. Sem comunicações. O senhor ia trazer a discussão, né, nessa pauta? Nas comunicações, É nas comunicações? é só levantar a questão. Sem comunicações, Sem presidente. comunicações. Presidente, só comunicar, ficou definido a data do 4º Congresso do MPC para os originários de direitos humanos, direito à terra, à água e ao futuro, vai ser dia 27 e 28 de agosto. Aqui tem 2 locais, está trabalhando, o Fórum Sobral Pinto ou a Assembleia Legislativa. Só para deixar já registrado a data. E também comunicar que a gente vai iniciar, vou até conversar depois com Vossa Excelência, a partir do 2º semestre desse ano, o concurso para uma vaga de procurador, que eu estou na iminência de fazer, estou fazendo alguns concursos e já estou no tempo de aposentadoria, conselheira Silene. E a gente vai iniciar a partir do 2º semestre para chegar no consenso, para ver se a gente, pelo menos, faz o concurso por mais uma vaga. Tem que ser de comum acordo com o tribunal, e isso já foi anunciado, e a gente nunca chega, mas agora no 2º semestre vai ser quase que obrigatório a gente fazer. É isso, presidente. Eu gostaria de trazer nesse expediente para que a gente possa amadurecer e, se possível, encaminhar uma solução nesse sentido. Nós, há pouco tempo, implantamos aqui as votações virtuais e existe um desencontro com as votações plenárias presenciais. Foi observado que nas sessões presenciais a prática tem sido desencontrada do que foi estabelecido na resolução 011/2024, que dispõe sobre as sessões virtuais. Esse item foi nos posto aqui pela Meire para que a gente possa debater e buscar um entendimento. Não que esteja errado, nós só precisamos encontrar uma sintonia para as duas. Quando um conselheiro se declara suspeito ou impedido em um processo. Nas sessões presenciais, o julgamento é concluído à unanimidade dos votantes, ou seja, com apenas 2 votos. Foi o que aconteceu aqui e é prática. Acontece sempre desta forma. Nas sessões virtuais... Artigo 10. Nas sessões... Resolução 011/2024. Não, eu estou falando, porque nós temos regimentalmente, né? Qual é o artigo presencial? Por isso que não está errado. Conforme o artigo 10, parágrafo único da Resolução 011/2024, o processo é retirado de pauta, submetido para a sessão subsequente e convocado outro conselheiro para a composição de quórum. Ambos os procedimentos estão corretos, porém, com o objetivo de garantir maior uniformidade e segurança jurídica, trago essa situação para que possamos deliberar e definir o procedimento a ser adotado de forma padronizada. Posso falar? Pode, claro, deve. A primeira indagação que eu faria é a seguinte. Essa questão da retirada de pauta na sessão virtual é por questão de sistema? Sistema. É sistema. Sistema. Senão seguiria igual ao outro.
se corrige o sistema e segue igual a presencial. Meire, quer se manifestar, por favor? O sistema também é possível continuar. O teu microfone não está ligado. No sistema também é possível que a gente continue da mesma forma que está acontecendo presencialmente. A questão toda é porque existem duas situações diferentes, práticas, e aí a ideia é trazer para unificar, conselheiro. Mas no sistema, se decidir, a gente também pode continuar com essa mesma prática que também já está acontecendo. Eu defendo que, já que é uma prática que o tribunal já vem realizando, se na presencial já ocorre a votação normal, adaptar o sistema. Se bem que nada impede de continuar também do mesmo jeito. É questão de sistema, né? Na virtual tem um procedimento e Mas aí teria que convocar um outro para desempatar. Então, se muda o sistema, resolve o problema e continua seguindo o rito já estabelecido pela Corte ao longo dos anos. Pronto, eu defendo isso aí. Até porque a sessão virtual vem para simplificar, né? E aqui ela está complicando, né? E é mais simples mesmo, para a gente também. Perfeito. Então, vamos ajustar o sistema. A resolução, né? Sim. Eu teria também um item 2 aqui. Lista de unidades jurisdicionadas. É um outro ponto que tem gerado dificuldades na condução dos trabalhos. São os casos de declaração de impedimento ou suspeição de conselheiros nas unidades jurisdicionadas. Atualmente não há regulamentação que nos permita proceder compensação ou permutas entre as unidades. Em razão disso, quero propor discussão sobre o tema visando definir uma solução e já trazendo um encaminhamento. Se eu me declaro suspeito na Secretaria A, que é o item 9 da lista, eu preciso deixar claro quando me declaro que é no processo ou na pasta, se é impedimento ou suspeição. E uma questão interessante, se eu me declaro suspeito na pasta 9, a partir do momento que eu me declaro suspeito dela, na pasta 9, ela sai da minha lista 9, e há um novo procedimento de sorteio, e for para a conselheira Silene, a sorteada, naturalmente ou automaticamente, o item 9 dela virá para mim, e o meu item 9, porque declarei suspeito ou impedido, está com Vossa Excelência. Portanto, é uma compensação automática. Isso não está regulamentado. Eu gostaria que a gente entrasse nesse consenso de regulamentar, para não haver discussões futuras. Olha, eu não quero, eu também não aceito. E quando for na pasta, deixar claro que é na pasta. E quando for só no processo, porque você pode só no processo porque cita um alguém. A pessoa, justamente. A pessoa. E aí a pessoa sai da secretaria A e vai para a secretaria B. Aí quando a pessoa chega na B, automaticamente está suspeito, porque não é só a pessoa na A, é a pessoa também na secretaria B. Conselheiro Brito, eu acho que tem que colocar mais questões. Primeiro, pelo princípio da alternância, né? Que tem que ser respeitado também. Por exemplo, se eu estou falando o item 9 com o item 9 da outra coisa, mas se eu te for... É porque é proporcional os itens, né? Tu começa, por exemplo, de mas eu estou falando o seguinte, é pela alternância, né? Porque de 2 em 2 anos a gente troca. Ah, entendi. Entendeu? Perfeito. Então, levar em consideração esse acho princípio. que tem que ter respeitado o princípio da alternância, porque, por exemplo, foi a 9, mas a 9 eu fui relatora no outra coisa. Eu acho que tem que colocar essa ressalva aí, né? Princípio da alternância. Levar em consideração a alternância, como também o grau de complexidade da pasta. Isso, porque até porque as listas, elas são feitas pelo grau de complexidade. Sim. Né? Que é justamente porque já pensou pegar educação e saúde junta, né, é muito difícil. Né? Assim, são 2 secretarias grandes, né, e que realmente demandam uma série de encaminhamentos, né? Então, eu acho que tem que levar em consideração também o princípio da alternância. Pronto.
como nós estamos fazendo agora, Alteração do regimento, a né? gente já vai fica- levar em consideração e já vai amadurecendo em plenário para as coisas ficarem encaminhadas. Agora, essa questão da se declarar impedido ou suspeito em todos os processos da pasta também gera uma dificuldade para a gente, né? Porque, principalmente educação e saúde, que são as duas maiores jurisdicionadas do tribunal, tem uma série de não só a conta de gestão, mas tem inspeção, tem uma série de denúncias, um monte de coisa. E, às vezes, a pessoa pediu suspeição ou impedimento porque tem relação pessoal com alguém. Por exemplo, agora eu declarei meu impedimento porque tinha um sobrinho meu que foi gestor nesse período e o nome dele está lá no processo. Nesse processo. Nesse processo. Mas não significa que eu sou suspeita ou impedida de votar qualquer outro processo da saúde. Não. Desde que ele não apareça como gestor, eu posso votar, eu entendo. Perfeito. Perfeito. Não havendo mais nada a tratar, às 10h17 declaro encerrada a presente sessão.